No dia 19 de março de 1919, o jazz ecoou por todos os cantos em Nova Orleans. Os bares, as casas, as danceterias. Todos no ritmo do jazz, por um único motivo. Nova Orleans é conhecido como o berço do jazz. Mas naquela época eles não tocaram estas músicas porque eles queriam. Não foi uma festividade, foi por medo. Tudo começou quando o jornal The Times-Picayune divulgou a carta de um famoso serial killer chamado o Homem do Machado. Naquela época, o Homem do Machado já havia atacado antes, mas ele ameaçou fazê-lo novamente caso naquele dia, às 12h15, alguma residência ou estabelecimento não estivesse tocando jazz. Na nossa sessão de Nerdoterapia de hoje, a história completa do Homem do Machado de Nova Orleans. História essa que inspira um dos fatos reais de American Horror Story. Olá, você que me assiste. Mais uma vez eu venho lhe contar uma história de horror. Fato real. Uma dessas histórias que servem de combustível para a criação de obras únicas na cultura pop. Neste caso, a história do Homem do Machado de Nova Orleans, que inspirou o Homem do Machado de American Horror Story. Eu sou Cal Oliver, este é o Nerdoterapia. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de começarmos a nossa história, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias, para que nós possamos ajudar você a desvendar todos os mistérios que cercam a cultura pop. Nunca, em hipótese nenhuma, atrapalhe um homem enquanto ele toca o seu instrumento. Esta frase foi dita pelo Homem do Machado na série American Horror Story, enquanto ele atacava a nossa grande suprema, Fiona Good, interpretada pela atriz Jessica Lange. Uma das temporadas mais icônicas de American Horror Story, o Homem do Machado fez parte com a sua história peculiar. Como o próprio nome sugere, o Homem do Machado tinha como sua arma preferida um machado. Entretanto, existem relatos de que ele também atacou outras pessoas com machadinhas, navalhas ou outro objeto que tivesse à sua disposição. Embora ele tenha atacado mais de 12 pessoas em um único mês, ele nunca foi pego. Muitas pessoas relatam que o Homem do Machado era um homem alto, de pele escura, que utilizava um chapéu caído para mostrar o seu semblante obscurecido. Entretanto, essa era a estética de quase todas as pessoas que participavam das sessões de jazz. Para você que talvez nunca tenha ouvido falar, existe uma expressão tradicional entre os amantes do jazz que se chama Jam Session. Jam Session, ao pé da letra, significa Jazz After Midnight, porque na maior parte dos clubes nos Estados Unidos, as pessoas negras só poderiam frequentar os clubes após a meia-noite. O que acontece é que grande parte das pessoas tinha esse aspecto. Grande parte das pessoas negras tinham a pele de tom mais escuro, um corpo robusto e, claro, amantes de jazz, que utilizavam chapéus e coisas do tipo, que eram muito tradicionais, inclusive utilizado por outras classes, como os sapateadores, que também fazem parte deste universo interessante que é o jazz. A polícia acreditava que naquela época, estas informações apresentavam as pessoas de forma muito vaga. Entretanto, inclusive pessoas que foram atacadas pelo Homem do Machado já foram considerados suspeitos, como é o caso de Louis Besumer. No entanto, o caso sempre foi derrubado ladeira abaixo por falta de provas. Na noite de 22 de maio de 1918, o dono da mercearia italiana Joseph Maggio e sua esposa Catherine foram descobertos deitados na cama em uma poça de sangue. Os irmãos de Joseph, que moravam do lado, foram os que encontraram os corpos. O casal teve suas gargantas cortadas com uma lâmina de barbear enquanto dormiam. Suas cabeças foram então esmagadas com um machado. O pescoço da mulher estava tão cortado que quase se separou do tronco. O assassino havia entrado na propriedade, cinzelado um painel de madeira mais baixo na porta dos fundos, e após o assassinato, o machado foi deixado do lado da banheira e a navalha distribuída no jardim do vizinho. Nenhum item valioso sumiu daquele local. Isso retirava a motivação, que poderia ser roubo. A única pista que deixaram foi uma mensagem enigmática, escrita a giz na calçada, a curta distância da cena do crime, que dizia: "Senhora Maggio vai se sentar hoje à noite, assim como a senhora Tony." A polícia teorizou que a mensagem se referia a Tonio Sacchenda, uma das donas de mercearia que foi atacada entre os anos de 1911 e 1912.
A maioria daquelas vítimas havia agredido um homem, que empunhava um machado e havia entrado em suas propriedades à noite batendo em um painel na porta dos fundos. Aquele podia ser um esboço do que havia por vir anos depois. Um mês após a morte de Matthew, o homem do machado ataca novamente. Em 27 de julho, o padeiro John Zanka foi fazer uma entrega no supermercado da propriedade de Louis Besumer. Percebendo que algo não estava certo, Zanka foi até a porta do fundo da loja, onde sabia que Besumer e a amante Henriette estavam morando. Foi então que ele encontrou Besumer coberto de sangue, mas ainda muito vivo. Normalmente os padrões do crime anterior se repetiam, e novamente os suspeitos foram investigados, mas todos liberados por faltas de provas. O próximo ataque aconteceu em agosto daquele ano. Foi quando ele atacou uma grávida, chamada de Sra. Schneider. Depois de um longo dia de trabalho, o marido voltou para casa e encontrou a esposa jogada em uma poça de sangue. Seu couro cabeludo havia sido arrancado, alguns dentes também. Felizmente ela não faleceu. Conseguiram salvá-la a tempo, mas isso também não ajudou a identificar o feitor dos crimes. Mas afinal de contas, qual seria a motivação por trás do homem do machado de Nova Orleans? Apesar da brutalidade que exercia contra suas vítimas, o real responsável por esses crimes jamais seria descoberto e suas práticas foram tornadas mais recorrentes com o passar do tempo. Finalmente, o serial killer só parou após ameaçar a cidade inteira com a fatídica carta que divulgou. Quando o relógio bateu 12h15 do dia 19 de março, a cidade de Nova Orleans estava viva e barulhenta. O compositor local Joseph Davila até criou uma música sobre aquela noite, intitulada The Mysterious Axis Man. O som foi um enorme sucesso. O clima de jazz que a cidade ficou imergida agradou muito o homem do machado. E naquela noite, ninguém morreu. Mas posteriormente, ele voltou a atacar 3 pessoas. Steve Boca, o dono de uma mercearia, no dia 10 de agosto. A jovem Sarah Lauman, de 19 anos, na noite de 3 de setembro de 1919. E Michael Pepitone, na noite de 27 de outubro de 1919. Este seria o último ataque do homem do machado de Nova Orleans. Assim como o jazz parece tê-lo acalmado, preconceitos raciais podem tê-lo irritado. Uma teoria muito forte, sustentada por várias pessoas, dizem que a maior parte das pessoas que foram atacadas naquela época eram italo-americanas. Isso quer dizer que possivelmente tinha uma estrutura racial que motivava os ataques do homem do machado de Nova Orleans, visto que naquela época a segregação racial era muito forte nos Estados Unidos. Outros pesquisadores assumem que estes crimes podem estar relacionados à máfia, mas nunca conseguiram provar nada. Entretanto, apesar das teorias, a identidade do homem do machado de Nova Orleans permanece um mistério até hoje, retratado em diversos momentos da cultura pop, como em American Horror Story e no romance Haunted de Chuck Palahniuk. O personagem deixou de ser apenas um desconhecido e passou a ser parte do folclore norte-americano. Folclore esse que sustenta grande parte do material que nós temos mundialmente falando, visto que, por exemplo, aqui no Brasil, nós consumimos muito material que vem dos Estados Unidos. Por isso é importante que cada um de nós conheça essa história, que fundamenta a criação de séries incríveis, como é o caso de American Horror Story. E assim, a gente vai saber que o que a gente assiste é baseado em fatos reais. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias, só para te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Gente, eu tava encalhado com esse vídeo há mais de meses, né? Tem muita gente que tá me pressionando, ó. Por quê? Eu sei que vocês aqui, o público fiel, antigo aqui do canal, muita gente passou a me conhecer por conta de American Horror Story. Eu sei que muita gente aqui me conhece por conta do Mortal Kombat, mas aqui já existia uma saga muito legal que a gente fazia dos fatos reais de American Horror Story. Se você quer assistir esses fatos reais, eu tô deixando aqui na descrição pra você, tá bom? Assiste, tem coisas muito legais, a história da Lana, a história da Pepper, a história da Marie Laveau, a história do Papa Legba, que mesmo não sendo histórias reais, são histórias culturais que fundamentam uma base real que acaba caindo nesse arcabouço que constrói aí o lore de American Horror Story. Eu vou lá, beijocas!